Pauta especial de volta, desta vez falando com o advogado, ele é especialista em direito eleitoral, o Gustavo Ferreira. Professor, a gente vinha discutindo no último bloco essa situação de coligação, né? Dessa grande modificação. 2018 é um panorama, 2020 já é outro. Sim. Isso não entorta a cabeça do eleitor, não? Sim. Sim. Entorta a cabeça do advogado do partido? Imagina. Miguel, friamente falando, eu advogo na área eleitoral, vai completar ano que vem 18 anos. Eu nunca fiz 2 eleições seguidas com as mesmas regras. Eu nunca fiz 2 eleições seguidas. Não estou falando de 3, não, 2. Quando a mudança não se dá pela legislação, se dá por mudança de interpretação do TSE ou até do STF. Então, assim, toda eleição no Brasil nós temos regras diferentes. Eu já defendi abertamente que nós tivéssemos uma moratória assim, de 6 anos sem mexer em nenhuma regra eleitoral, para ver se dá certo. O grande problema hoje é esse, a gente não sabe se as nossas regras dão certo ou não. Pode ser porque até... não teve nem tempo de não tem, prática, numa eleição uma coisa, na outra... Até por isso eu até brinquei. Até agora, ano que vem tem coligação, 2018 e 2020 não tem. Eu fiz essa brincadeira porque pode ser que antes de 2020 diria, não, volta a ter coligação. Não tem nada que impeça isso acontecer. É verdade. Olha, e o advogado está falando aqui da reforma, né? Sim. Que acontece a cada eleição, Isso. cada decisão, a cada jurisprudência. Tudo isso é reforma eleitoral. Né? Isso. Por exemplo, a figura do arrebatador, aquele... puxador de votos. Puxador de votos. Mas arrebatador ficou bom. Acaba essa figura? Mais ou menos. Que resposta. Caetano Veloso, né? Nem sim, nem não, talvez. Mas para quem gosta dos coeficientes eleitorais, os cálculos já estavam sendo feitos com essa figura. Já. Agora. E agora mudou. Agora você tem que mudar por um detalhe. Por enquanto, depois eu vou explicar porque estou falando por enquanto. É válido. O que acontecia? Eu tinha um Tiririca com 1 milhão de votos. Ele puxava, para quem está vendo a gente entender um pouco, no sistema proporcional, o primeiro efeito do voto não é para o seu candidato, é para o partido e ainda coligação que ele faz parte. Essa votação... Lá em cima, na majoritária. Não, na proporcional. Certo. Para deputado federal e deputado estadual. O voto vai primeiro para o partido para a coligação. Para dizer o seguinte, quantas vagas aquele partido de coligação vai ter? Dá o exemplo de Alagoas, que fica mais visível. Luiza Helena, em 2008, teve quase 30 mil votos. Mas o primeiro efeito quem votou em Luiza Helena não foi para ela, foi para o partido dela à época, o PSOL. Somado os votos de Luiza Helena e de todos os demais candidatos do PSOL, o PSOL tem direito a 2 vagas. Ela puxou um? Ela puxou um? Muito bem. Ela teve votação para se eleger, como a gente fala, no jargão político, e mais um. Primeira vaga dela, que era a mais bem votada. Segunda vaga de quem? Ricardo Barbosa, hoje no PT, com 428 votos. Ela 30 mil, ele 428. Isso era assim até 2015. Em 2015 surgiu uma novidade. Qual é a novidade? Para puxar essa segunda vaga, eu tenho que ter 10% desse campeão de votos, desse arrebatador. Seria 3 mil votos. Se eu não tiver os 3 mil votos, a vaga é distribuída entre os outros partidos. Certo? Problema dessa regra, assim, problema não. A regra foi aprovada em 2015, foi aplicada em 2016, vamos ter eleição do ano que vem, 2018, para discutir isso. Só que há uma discussão no STF se essa regra é constitucional ou não. Então, por enquanto, ela está valendo, mas pode ser que o STF... E isso nas resoluções do TSE aprovadas nesse ano, e eles já deixaram a margem para o seguinte, olha, a gente aprovou esse ano as resoluções, que são as regras da eleição do ano que vem, 2018, mas até 5 de março pode ter mudança. Tá expresso. Quem tiver curiosidade no YouTube, você pode ver as sessões de julgamento TSE ao vivo e até depois gravado. E lá eles dizem expressamente, porque existem várias questões pendentes de julgamento no STF. Essa é uma delas. Então pode ser que essa regra, por exemplo, em 2018, não seja aplicada, se o STF julgar até e a aí eleição. O puxador de voto continua puxando. Então, hoje foi como você falou, hoje não puxa mais. Perfeito, realmente não. Mas nada impede que até a data da eleição isso mude. E uma informação privilegiada pode mudar o cálculo.
do coeficiente. Com certeza, com certeza. Gustavo, a gente vivia assim numa, vamos dizer assim, ansiedade de promover aquele voto do distrito, distrital, mais próximo de nós. As decisões favorecem esse pensamento? Favorece. Um detalhe ficou muito claro, inclusive para a classe política, que o sistema atual, para o Brasil, ele não funciona para criar um ambiente de estabilidade política. O nosso modelo só tem um lugar no mundo parecido, a Finlândia. Parece brincadeira, mas é verdade. O único lugar no mundo que tem um modelo eleitoral igual ao nosso é a Finlândia. Não tem outro até onde a gente sabe. Só que a Finlândia é outro país, não é o Brasil. Então, a própria classe política viu que, primeiro, para criar um ambiente de maior estabilidade é necessário mudar o sistema. Não se mudou para essa eleição 2018, mas há projetos de emenda à Constituição, PETs, para fazer uma alteração já para 2020. Né? O Senado continua discutindo esses projetos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, com a proibição de doação de empresas, e aí também se observou que não dá mais para fazer uma campanha como se faz nos moldes de hoje, no estado todo, buscando voto em todo o estado. Pelo menos não todo mundo. Não se pode fazer por financiamento de campanha? Aí que vem o financiamento de campanha, que, bem lembrado, uma novidade também aprovada esse ano para o ano que vem, receber muitas críticas. É um valor... eles tiraram de outros lugares para diminuir as críticas. Né? Acabou a propaganda partidária, porque a gente notou isso, mas ano que vem não tem propaganda partidária. E por que isso é uma forma de retirar dinheiro? Porque a propaganda partidária, as emissoras de rádio e TV privadas abatiam da declaração de imposto de renda. Agora elas não vão abater mais, vão ter que pagar. Então, o dinheiro que o Estado bancava, as propagandas partidárias, vai para esse fundo. As emendas parlamentares vão ser reduzidas no ano de eleição. O dinheiro que iria para as emendas parlamentares vai para esse fundo. Então, se construiu uma estrutura para tentar equilibrar. Só que a reação pública ainda é muito ruim, esse fundo. E mesmo com um fundo eleitoral que foi criado para os candidatos, se viu que é necessário a gente ter um controle, reduzir o espaço da campanha. Então seria um caminho para o financiamento público de campanha. A ideia, muita gente defende financiamento público integral, porque hoje nós temos financiamento misto. Né? O financiamento através do fundo eleitoral, do horário eleitoral gratuito, né? Que o Estado está financiando esse horário, e de doação de pessoas físicas. Então nós temos os dois misto ainda, né? Público e privado. A ideia futuro é ficar essencialmente público. E aí é pano para manga, uma série de discussões. Quem está nos acompanhando, a gente está falando assim, perguntas soltas, mas a gente está falando de reforma eleitoral. Não, todos os assuntos que tocamos aqui têm a ver com a reforma eleitoral de 2017, já aplicada para 2018 e, em alguns casos, 2020, como da coligação. Quando nada ou tudo pode mudar. Nada ou tudo pode mudar, inclusive o sistema de votação. Vamos imaginar, nessa situação aí, do voto distrital, da reforma do fundo, da impossibilidade de financiamento misto, isso. Enfim, e tudo está numa incógnita, né? Sim. Ela tem uma regra definida, para não ficar solto também, as pessoas não ficarem inseguras de chegar em 2018, não, vai ser assim, mas tudo pode mudar. Não é assim. Não, e a pergunta é interessante. O TSE tem até 5 de março do ano da eleição, ou seja, no caso da gente, 5 de março de 2018, para baixar as regras que vão ser aplicadas para a eleição. O que o TSE tem feito? Tem publicado essas regras em dezembro, como fez agora, dia 18 de dezembro, publicou as regras. Para quê? Para dar tempo de ter uma leitura, ter uma análise e, eventualmente, fazer modificações antes de 5 de março. Então, o TSE tem sido inteligente nesse trabalho. Quem hoje tiver interesse, eu queria saber o que foi aprovado, o que não foi, como é que pode ter financiamento para ser candidato, já pode entrar na página do TSE, procura o link Eleições 2018, clica, vai aparecer normas e documentação, clica, aí tem todas as resoluções já aprovadas. Agora, é interessante baixar, dar uma lida e acompanhar, porque até 5 de março elas podem sofrer modificação. Então, assim, também não é um ambiente assim, eu não sei o que vai acontecer, 100%, está tudo perdido. Não, eu tenho uma base
E a alteração vai ser dar em cima dessa base. A loucura também é sobre os processos de legitimidade ou não de candidatura por conta de investigações ou a lei de ficha limpa. Né? Alguma alteração ou vai se obedecer aquilo que já está? Não, por condenado enquanto... em primeira instância... Não, condenado em órgão colegiado. Órgão colegiado. Aí fica em primeira inelegível. instância... Permita, aí, desculpa, sendo chato, né? Órgão colegiado. Por que a gente está batendo nisso? Tribunal do Júri é primeira instância, só que é órgão colegiado. É primeira instância, mas é órgão colegiado, torna inelegível. Eu sou prefeito, fui condenado pelo TJ de Alagoas. Eu estou inelegível. Porque quem é prefeito tem um foro privilegiado, né? Então, eu não sou julgado pelo juiz, né? Em caso de crime, eu vou direto para o TJ. Apesar de o TJ estar funcionando ali como primeira instância, já que eu estou sendo julgado primeiro por eles, já é, por ser órgão colegiado, já torna alguém inelegível. Isso não foi mudado ainda. Situações, por exemplo, né, vamos falar de majoritário, se candidatura, se Lula vai ser candidato ou não, e se ele for candidato, se ele é ficha limpa. Depende de qual condenação. TRF, Tribunal Regional Federal do Brasil. Que ainda o processo não chegou lá, vai chegar em janeiro, né? Tá? Não, a decisão foi marcada a dia sessão 25 de janeiro. 25 de janeiro. De um dos processos dele. Existem outros. Ainda tem isso. Pela sua experiência, professor, ele pode ser... Claro, ele pode ter 50% de ser condenado e 50% de ser absolvido. Mas o crime e a documentação favorece isso tudo ou é um grande carnaval que está se fazendo para eliminar um candidato? Veja só, as decisões do TRF e, em primeira instância, Curitiba, têm sido decisões, em regra, muito técnicas. Inclusive, o STJ reformou pouquíssimas vezes as decisões e o STF, até agora, não veio anular nenhuma delas. E não que não tenha havido recurso para lá. Então, mesmo sem conhecer os autos, por esse histórico jurídico, sem olhar para a parte de imprensa, vê-se que tem um fundamento técnico. Mas eu quero fazer uma outra provocação, que aí é uma provocação curiosa. Ele sendo condenado, ele poderá ser candidato ainda? Por liminar. Sim, boa. Foi na veia. Existe, pouca gente sabe disso, e não, a gente está citando o caso do ex-presidente Lula porque, como exemplo, mas isso serve para todo e qualquer candidato com condenação não transitada em julgado de órgão colegiado. Eu posso ir à instância acima, pedir uma liminar, eu brinco chamando de liminar de elegibilidade. É uma liminar para garantir que eu possa ser candidato na eleição. Então, mesmo condenado, e eu não tenho dúvida que os advogados dele sabem disso, ele pode ir ao STJ fazer um pedido de ter essa liminar de elegibilidade para concorrer às eleições de 2018. E se eleito, aumenta, por exemplo, o seu vigor, a sua força. Isso interfere, por exemplo, na justiça? Vou ser muito franco. No período histórico do STJ, você vai ter que torcer pelo relator. Porque normalmente quando o relator dá a liminar já é no período da campanha, ou bem próximo, ele não leva a julgamento pelos pares, e aí se ele negou, concedeu, tradicionalmente, logo após as eleições, ele confirma a decisão que foi dada antes. Ou seja, neguei porque achava que não tinha elementos, concedi porque eu achava que tinha elementos. Então, eu posso estar condenado no mesmo processo que o Miguel, está tido de exemplo, eu peço a liminar você também, o meu relator nega, o seu concede, passa a eleição, você pode ser candidato, vai tomar posse, eu não pude ser candidato, não pude participar do processo eleitoral. Então depende muito de quem vai receber esse pedido. Olha, a gente citou o nome do ex-presidente Lula, mas isso é válido para qualquer um condenado. Qualquer um. Ele apenas é o exemplo, qualquer um candidato. Conversamos com Gustavo Ferreira, advogado, agora conversando sobre direito eleitoral, sim, mas tem atividade na área trabalhista, como professor, pública, administração pública, enfim, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e boas festas ao Amília, quem está assistindo a gente aqui na TV Educativa. Show também. Paulo Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.